Continuando, após os ossos da mão, nós temos os ossos dos dedos, certo? Mas antes, nós precisamos esclarecer e diferenciar alguns dos termos utilizados para descrever as patas de animais. O termo anatômico dígito significa o mesmo que o termo comum dedo. Cada dígito, gente, ou seja, cada dedo, é composto por 2 ou 3 ossos chamados de falanges. Então, minha gente, as falanges são os ossos individuais que compõem cada dígito. Os cavalos, por exemplo, têm um dígito em cada membro, ou seja, um dedo por pata. E esse dígito é composto por 3 ossos, ou seja, 3 falanges, além de ossos sesamoides também, que já já vocês vão conhecer. As falanges são nomeadas de acordo com a sua posição. Elas são a falange proximal, comumente chamada de osso longo da quartela, a falange média, geralmente chamada de osso curto da quartela, e a falange distal, que também pode ser conhecida como osso do casco. Em alguns livros de anatomia mais antigos, as falanges são numeradas de proximal para distal, em vez de serem nomeadas. Esse método, gente, funciona bem para cavalos, já que essa espécie tem apenas um dígito por mão, né? Por pata, na verdade. Mas ele se torna confuso em animais que têm múltiplos dedos, que já estão numerados. Por isso, para maior clareza, a gente ignora esse esquema de identificação em especial. Gente, em carnívoros, o dígito 1, o dedo do lobo, aquele que fica pendurado e não apoia no chão, tem apenas 2 falanges, a falange proximal e a distal, ou seja, ele é mesmo muito semelhante ao nosso polegar, que contém também apenas 2 falanges. Já os outros dedos têm 3 falanges mesmo, como dos outros animais, como uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal. Nessa região, os animais podem sofrer bastante também com enfermidades, como osteite, inflamação, infecção, degeneração óssea. Também pode ter fratura, como nessas imagens, de fissura e fratura completa da falange distal de asininos. Gente, uma coisa muito interessante é que os animais, assim como a gente, podem ter polidactilia, que é uma anomalia genética facilmente identificada em que o animal apresenta uma quantidade excessiva de dedos em uma ou mais patas. Bonitinho, né? E isso não acontece só em pequenos animais não, viu? Mas também em grandes, como nesse caso aí desse cavalo, podendo nesses casos ser muito mais prejudicial e preocupante. E para finalizar, nos membros, os animais também têm ossos sesamoides. Lembra que a gente já falou sobre eles na aula de osteologia geral, gente? Então, os ossos sesamoides são ossos irregulares encontrados em alguns tendões, onde mudam subitamente de direção sobre as superfícies das articulações. Eles atuam como rolamentos sobre as superfícies articulares para permitir aos músculos exercerem as forças poderosas nos ossos sem desgastar os tendões no constante movimento de vai e vem sobre a articulação. Os ossos sesamoides, pessoal, do dígito do cavalo, por exemplo, são importantes para permitir que a pequena pata esguia possa sustentar e impulsionar ao redor o grande corpo do cavalo. Os animais podem ter 2 pares de ossos sesamoides, os sesamoides proximais e os sesamoides distais. Os 2 ossos sesamoides proximais estão localizados atrás da articulação entre o grande osso metacarpiano e a falange proximal, nos grandes tendões flexores digitais. Essa articulação é referida como articulação do boleto por leigos. O osso sesamoide distal está localizado no fundo do casco, atrás da articulação entre as falanges média e distal, onde o tendão flexor digital se prende na falange distal. Alguns primeiros anatomistas imaginativos e criativos achavam esse osso sesamoide distal semelhante a um pequeno barco, o que levou ao seu nome comum, osso navicular. Os ossos sesamoides proximal e distal são encontrados tanto no dígito da mão quanto do pé, pessoal. Vejam só, pessoal, essa imagem do cavalo mostrando o sesamoide distal deles. Parece mesmo um barquinho, né? Por isso que recebe esse nome de osso navicular ou sesamoide navicular.
E aproveitando para fazer uma aplicação prática sobre esses ossinhos sesamoides, podemos citar a doença ou síndrome navicular. Devido à localização profunda no casco, gente, onde forças poderosas são colocadas sobre ele a cada passo, o osso navicular, ou sesamoide distal, como queiram chamar, está sujeito a desgaste e lesões crônicas. Isso é particularmente verdade na pata da frente, por causa da sua posição mais ereta. Quando o osso começa a sofrer degeneração crônica e dolorosa, a condição é chamada de doença navicular. A doença navicular não é uma doença específica, com uma causa específica. Ela é uma síndrome complexa que envolve muitos fatores, incluindo os danos ao próprio osso, danos ao suprimento sanguíneo do osso e danos às estruturas adjacentes, tais como bursas, tendões e ligamentos. O resultado líquido, pessoal, é uma claudicação que começa intermitente e progressivamente piora. O animal tenta deslocar peso para fora da zona do calcanhar da pata afetada, onde o osso navicular danificado está localizado. Isso muda a marcha do animal e pode levar a problemas secundários. Os sinais de doença navicular podem algumas vezes ser administrados, mas a condição geralmente não é curável. Algum alívio da dor, por vezes, pode ser fornecido por meio da ferração e do casqueamento corretivo e pela terapia medicamentosa. A doença do navicular, gente, é uma das causas mais comuns de claudicação intermitente do membro torácico de cavalos entre 4 e 15 anos de idade. Nessas imagens, vocês podem ver os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges das espécies domésticas, formando a mão completa dos animais. E nessas imagens, para a gente finalizar, uma comparação dos membros do ser humano, de um cavalo e de espécies silvestres, como o morcego e a baleia. Reparem que, apesar de terem asa e nadadeira, o morcego e a baleia também têm a mesma estrutura óssea, obviamente com as suas particularidades, mas todos têm falanges, metacarpos, ossinhos do carpo, rádio, una, bonitinhos demais, né, gente? Um beijo e até a próxima aula.